Gente, a Fernanda falou bem assim. Gente, a Beatriz é dodói, eu acho ela muito dodói. Tá faltando cromossomo nela. A Pitel, que é muito amiga de Fernanda, se acabou de dar risada, não só ela, como o grupo todo Gnomos. Quem não tava no meio só foi o Bin Laden, mas os demais estava todo mundo no meio. Bom, e o Tadeu apareceu e deu um mega esporro nela. Quer entender melhor essa história? Assista o vídeo até o final. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Gente, a gente sabe muito bem que a Fernanda e Beatriz não se dão bem. Prova disso que o Sincerão de hoje, a gente viu Beatriz colocando Fernanda lá no Sincerão e ela descendo a lenha em Fernanda, falando que ela acha de ruim em Fernanda, né? Dizendo que Fernanda é uma pessoa mau caráter. O resumo foi esse. A Beatriz desceu a lenha em Fernanda, botou até palavras na boca dela. Mas um pouco antes disso, a Fernanda disse que Beatriz era dodói, gente. Então, o Tadeu apareceu e deu mega esporro em Fernanda, né? O Tadeu falou que ela era preconceituosa, que esse comportamento não poderia se repetir, que é um programa de muita audiência e que tem muitas pessoas assistindo, tem pessoas que têm problemas neurológicos e passam por dificuldade todos os dias e Fernanda tá atingindo essas pessoas. Tadeu ainda deixou muito claro que o programa é um programa muito sério e que esse tipo de comportamento não pode se repetir. São assuntos delicados que ferem muitas pessoas que vivem em situação difícil. Bom, a Fernanda ficou muito chateada, chorou bastante e disse que essa não era a intenção dela. Bom, eu vou comentar, vou dar minha opinião sobre o que eu acho disso tudo e também vou reiterar sobre o Sincerão. Vou comentar também, vou dar minha opinião sobre o Sincerão, o que eu achei, a minha impressão sobre o Sincerão de hoje. Bom, eu vou começar falando de Fernanda, né? É uma pena que Fernanda não tem dimensão do que ela tá fazendo, né? Às vezes eu tenho essa sensação que ela não tem dimensão do que ela tá fazendo, porque ela tem um filho que é autista, né? E ela fazendo isso, é, pra mim, ela indiretamente tá atingindo o filho dela, né? Porque ela poderia estar lutando contra essas pessoas que agem assim, né? Que diz dessa forma pejorativa, se referindo com uma pessoa, e ela tá agindo assim com outra pessoa, sendo que ela sente na pele, né? Porque é um filho dela, obviamente ela sente muito o preconceito que o filho dela passa, e ela tá tratando Beatriz de tal forma horrível, sabe? E ela tem consciência disso, que tanto que ela, quando tá falando, conversando com umas amigas, chama Beatriz de Dodó, ela fala assim, depois vocês vêm dizer que é errado, tal, um negócio assim que ela fala. Você vê que ela tem consciência muito bem do que ela tá fazendo, né? É uma pena essa situação tá acontecendo, sabe? Uma pena muito grande, porque parece que realmente ela sente o que o filho passa. Porque até um tempo atrás ela tava chorando muito, dizendo que o filho dela sofre bullying e tal, ela chorando, contando sobre isso. Ela sente, só que o que eu entendo é que ela não, às vezes, assimila uma coisa com a outra, né? Se eu tô fazendo isso com uma pessoa, será que se meu filho estivesse passando por isso seria legal? Se eu tô chamando uma pessoa de dodói, de doente, será que se fizesse isso com meu filho seria legal? Sabe, ela não assimila essa situação, ela não se coloca no lugar. Tem coisas que não dá pra ultrapassar o limite, sabe? Não dá pra ser comentada, tem coisas que não dá pra ser dita, como por exemplo, essa seria uma delas, né, que não poderia ser dita. E ela mesmo assim pegou e falou. Então é muito feio da parte dela fazer isso. E eu acho que ela errou muito feio nesse quesito aí. Porque ela sente na pele, né? Ela era pra uma pessoa pra estar combatendo isso quando tivesse alguma pessoa falando no grupo dela, se falasse, né, se por acaso falasse. Ela era pra ser a pessoa que fala, não, Pepa, não fala isso não, isso é muito feio. Poxa, não é necessitar essas pessoas não, tal. Ela pra ela falar assim, sabe? Mas não ela tá falando isso. Porque ela tem lugar de falar, ela tem propriedade para falar sobre isso, porque ela sente na pele, ela vê o filho dela passando a dificuldade, passando os preconceitos e tal, e ela poderia muito bem não falar dessa forma, porque parece que dá mais vazão, sabe? Faz as pessoas
querem falar assim, ela dá mais gás para as pessoas que pensam assim, agir assim, não ensinar as pessoas que pensam assim a pensar o contrário, sabe? Agindo de uma forma totalmente diferente, combatendo esse tipo de comportamento. Ela dá gás, ela contribui mais para as pessoas que pensam assim, agir assim novamente, sabe? Ela não luta contra isso. Então eu acho muito feio da parte dela ela fazer isso. Eu achei ridículo da parte dela e eu achei essencial esse expor que Tadeu deu nela. Eu achei que deveria ter mais expor, sabe? Faltou mais. Mas tá bom, né? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e tchau, tchau.